Vou iniciar aqui, já dar as boas-vindas, pessoal. Pessoal, muito bem-vindo à nossa primeira classe de óleos essenciais de 2019. Então, estamos começando aqui esse ano. Esse ano nós vamos ter classe todas as semanas, se Deus quiser. Como é que vai funcionar para o pessoal entender? Uma semana a gente vai fazer classe de óleos, na outra semana a gente vai fazer classe sobre a oportunidade, sobre o negócio do Doterra. E toda semana a gente vai ter um convidado diferente. E ao final de cada reunião eu anuncio o convidado da semana seguinte. Então, prepare que tem bastante gente legal que vai estar com a gente nesse tempo, né, ensinando a gente, educando a gente. E começando hoje com a Fabi Correia, que é uma pessoa muito especial para a gente. Apesar de a Silvana ter mais contato com a Fabi, né, Fabi? Mas eu, de longe, eu fico sempre te admirando. Inclusive, vou confessar aqui para todo mundo que eu já me inspirei muito nos seus posts, para poder montar os posts da Silvana. Teve uns posts muito bacanas que você fez. Um em especial, quando você estava lá na convenção da Doterra, lá em Utah. E eu lembro daquele post que você colocou assim, poxa, não tinha carro exposto, não tinha nada demais assim, mas tinha só realidade, pessoas, família. Eu achei aquilo lindo, eu disse, meu Deus, eu preciso de um post parecido. Então, me inspirei em você, a gente montou um post. Estou confessando agora que é o pecado. Mas eu achei incrível o seu post. E, assim, a Fabi, assim, ela é uma pessoa que realmente é um referencial para a gente, né? Quando a gente entrou no Doterra, a gente via a Fabi, meu Deus, a gente precisa, é isso, a forma de compartilhar, a forma de ensinar. Então, assim, a gente está muito honrado, viu, Fabi, com a sua presença aqui hoje na nossa primeira classe, né? O primeiro Silver Convida, né? Que é esse texto que a gente criou, né? Esse Silver Convida, né? Esse nome aí. Em breve vai ser Gold Convida, Platinum Convida, Diamante Convida, vai ser em nome de Jesus, vai crescendo aí, né? Nessa empresa maravilhosa que tem cuidado tanto da nossa família com esses óleos essenciais. Eu vou colocar aqui o seu slide. Agora aqui, vamos lá. Aqui na Microsoft Drive. Enquanto você está colocando, eu acabei de ver que a minha tomada não está funcionando. Me dá um segundo só para não acabar minha bateria. Um segundo. Perfeito. Carregando um arquivo aqui. Peraí, você fica aí. Não, mas tá tranquilo. Pessoal, aqui, olha só, já vou adiantar também que durante a apresentação, cara, tem que ver se ela está habilitada ok, senão não vai conseguir ouvir. Não das pessoas vai ouvir. Ok. Quem tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, no final a gente vai ter um tempinho para poder tirar umas dúvidas, tá bom? Podem colocar no bate-papo que depois eu volto e vou lendo todas as dúvidas. Quem tiver dúvidas, quiser perguntar para a Fabi, perguntar, né, sobre a questão da aromaterapia, sobre os óleos essenciais. A Fabi vai falar sobre a aromaterapia, no finalzinho eu vou né, fechar falando a respeito da Doterra um pouquinho e sobre, né, os nossos óleos, o certificado de pureza que nós temos. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar no bate-papo aí que a gente vai responder no final. Beleza? Fabi, a palavra é toda sua. Muito obrigado desde já e ensina a gente um pouquinho, por favor. Gente, imagina quem sou eu. Para quem não me conhece, né? Eu sou Fabi, tenho meu Instagram do Fabi Essential Oils. Estou querendo muito começar agora em 2019 a me organizar para poder alimentar um pouco mais, inclusive o YouTube, porque eu acho que por mais que a gente tenha outras pessoas fazendo, é sempre bom complementar e passar um pouquinho da nossa visão, do nosso conhecimento, né? Eu comecei a usar os óleos há 3 anos atrás, não era nem de longe aromaterapeuta, trazia os óleos dos Estados Unidos e usava só aqui na minha família mesmo, já tinha bons resultados, mas nem de longe eu tinha os resultados que eu consegui ter a partir de 2018, quando eu realmente resolvi estudar isso e me formei, então, como aromaterapeuta e consegui aí, por exemplo, a proeza de que em 2018 eu não usei nenhum remédio com a minha filha, nem comigo, a gente nem precisou passar na farmácia, o que me deu assim uma visão do quão poderosos são realmente esses óleos essenciais, né? Mas o que é essa tal dessa aromaterapia? Porque a gente muitas vezes se encanta com os efeitos dos óleos, se encanta com os relatos que a gente ouve, com os depoimentos, com o que a gente vê que acontece de verdade, e começa a usar sem muito conhecimento, sem saber direito o que é aromaterapia. Mas não tem nenhum mistério. A aromaterapia é justamente o uso dos óleos essenciais
com esses fins terapêuticos. Não são todos os óleos essenciais que podem ser utilizados para fins terapêuticos, ou que se você utilizar, você vai ter resultados terapêuticos com os óleos essenciais, porque tudo vai depender também da concentração dos óleos essenciais, da pureza dos óleos essenciais. O Tiago vai falar um pouquinho disso depois, né? Mas a aromaterapia, ela enxerga o ser humano como um todo, e ela visa justamente tratar os desconfortos de forma holística. Ou seja, se eu tenho uma psoríase, não adianta eu tratar essa psoríase com corticoide, porque isso só está eliminando os sintomas, isso não está me ajudando a realmente extinguir a causa da psoríase, que vai estar em outro lugar, e eu vou ter que utilizar outros recursos para poder tentar sair da crise, sim, naquele momento, mas tentar não entrar mais na crise, né? A aromaterapia, ela pode ajudar muito a gente nesse sentido, a natureza pode ajudar muito nesse sentido. E a aromaterapia, ela começou a ser exercida lá em 3.500 a.C., quando Hipócrates usava todas aquelas plantas e todos aqueles aromas para cuidar dos seus pacientes. Hipócrates, o pai da ciência moderna. E, infelizmente, aqui no lado ocidental, né, do planeta, a gente esqueceu um pouquinho esses usos, a gente deixou de lado um pouquinho esse conhecimento milenar, principalmente quando entraram os laboratórios e, né, todas essas medicações sintéticas, e a gente começou a ter as especializações cada vez mais especializadas. Os médicos, eles têm médico que é especialista só em joelho, só em cotovelo, e a gente às vezes esquece um pouco de pensar que o ser humano é um só, né? Na medicina chinesa, por exemplo, a gente tem que o joelho é um reflexo, por exemplo, da nossa capacidade de flexibilidade. Quando as pessoas são muito rígidas em seus conceitos, são muito rígidas na sua forma de pensar, ela pode apresentar um problema de joelho, porque o joelho é quem nos dá a mobilidade para ir para um lado ou para o outro, para frente ou para trás, né? O joelho reflete essa nossa capacidade de flexibilidade. Então, às vezes, os chineses, quando estão falando com uma pessoa que é muito rígida e que tem problemas no joelho, começa a sentir como é que é a patela dessa pessoa, se é muito mole, se é muito dura. Os extremos não são bons, seja muito flexível, seja muito rígido. E aí, como é que você pode cuidar disso? Então, você cuida da pessoa como um todo, fazendo com que ela se equilibre, né? Então, a gente, às vezes, está muito nos sintomas e pouco nas causas. E a aromaterapia, ela chega para a gente como uma forma da gente pensar na gente como um todo. Pode passar, Tiago, por favor. A gente tem diferentes escolas de aromaterapia, né? A gente teve até um bafafá recentemente aí no Instagram por conta disso. E é importante a gente conhecer as diferentes escolas de aromaterapia que existem. A nossa escola da doTERRA é a escola francesa, onde eles compreendem a possibilidade de fazer um uso aromático, tópico e interno dos óleos essenciais. A escola francesa, ela nasceu em 1910, enquanto aromaterapia, né? Os óleos essenciais, eles eram utilizados antes, como eu disse, desde Hipócrates, lá em 3.500 anos antes de Cristo, mas o conceito de aromaterapia, ele começa a aparecer em 1910 com o químico René Maurice Gattefossé. Acho que muita gente já ouviu falar dessa história, mas ele era um químico e no meio do trabalho dele, ele teve uma queimadura muito grave nas mãos. Tem algumas versões dessa história, tá? Uma delas diz que ele mergulhou a mão numa bacia de óleo essencial de lavanda, a outra diz que ele passou o óleo essencial de lavanda depois de conseguir conter as chamas no braço, mas o fato é que ele estava com uma queimadura realmente muito severa, que ia levar a gangrena do braço dele, e ele disse depois que ele considera que o braço dele não chegou a sofrer gangrena, que ele não perdeu o braço, que ele não teve maiores danos naquele braço dele, em função do uso do óleo essencial de lavanda, tá? Quando chega na Segunda Guerra Mundial, o médico Jean Valnet tratou os oficiais ali na Segunda Guerra Mundial com óleos essenciais de toda forma de uso. Então, ele utilizou todos os recursos que ele tinha ali na hora, usou os óleos essenciais de todas as formas que ele podia, e ele diz que ele salvou centenas de milhares de vidas
usando os óleos essenciais durante a Segunda Guerra, em todas as suas formas de uso, fosse interno, fosse tópico, fosse aromático. Então, assim nasce a escola francesa, que permite, né, que entende ser possível o uso dos óleos essenciais das 3 formas. Diferente da escola inglesa, porque a escola inglesa é baseada no livro de Marguerite Maury, que veio nos anos 70 e que foi um livro de cosméticos naturais. Então, ela trouxe o uso dos óleos essenciais como uma alternativa aos cosméticos sintéticos que já existiam na época, para que você cuidasse da sua pele de uma forma natural, com óleos vegetais e com óleos essenciais. Então, é uma escola que entende o uso como aromático e tópico, simplesmente. Eles não introduziram nessa escola, que vem da visão da Marguerite Maury, o uso interno dos óleos essenciais, porque o foco era esse, o uso em cosméticos. E já a escola alemã, ela tem um viés de que você faz um uso apenas aromático, porque as comprovações científicas da época em que nasceu a escola alemã, elas eram comprovações científicas baseadas muito na inalação dos óleos essenciais. Então, não é que exista certo e errado, existem escolas diferentes, existe, digamos assim, um nível de segurança diferente nos óleos essenciais que você vai utilizar para cada um desses usos. Aqui no Brasil, por exemplo, o máximo que a gente chega é na escola inglesa. Por quê? Porque a gente nunca teve aqui no Brasil uma empresa como a doTERRA, e o Thiago vai explicar isso depois, que permitisse o uso interno, né? Porque a gente não tinha... Desculpa, a gente não tinha uma empresa com um selo de qualidade que permitisse que a gente soubesse qual é o que efetivamente a gente tem ali dentro daquele vidrinho e que, por isso, a gente tivesse segurança no uso interno dos óleos essenciais. Então, um aromaterapeuta brasileiro que foi formado por qualquer curso de aromaterapia ou um curso de naturologia, que é um curso de graduação, inclusive, aqui no Brasil, não vai falar de um uso interno dos óleos essenciais, porque aqui no Brasil a gente não tinha condições de falar de um uso interno de óleos essenciais de forma segura, ok? Pode passar, Thiago. E aí, como é que eles funcionam? Como é que a gente usa os óleos essenciais, né? De 3 formas diferentes. Eu acho que vocês ouvem muito a gente falar isso, seja eu, seja a Silvana, né? Seja o Thiago. A gente está sempre falando que às vezes a gente pode usar aromaticamente, né? Que é nada mais, nada menos do que inalar, usar o difusor, inalar na palma das mãos, e aí esse uso aromático, quando a gente diz para passar um óleo, por exemplo, aqui, ó, na nossa jugular, ou na nuca, a gente está passando ele topicamente, mas a gente também, na medida em que a gente vai, né, aquecendo aquele óleo essencial, ele vai liberando os seus componentes aromáticos e a gente também vai inalando. E o uso interno, que é a ingestão, né? Nossos óleos essenciais, eles são naturais, são eficientes e seguros, e a gente pode falar do uso interno, como eu disse, porque a gente tem esse padrão de qualidade CPTG, que eu não vou entrar em detalhes, porque o Thiago vai depois trazer isso para vocês. Vamos lá, Thiago. O que é importante a gente saber, né? É muito importante a gente saber, porque isso até de algumas amigas minhas, dando até um passo atrás, algumas amigas minhas vêm perguntar, mas o que tem dentro do vidro para eles funcionarem, né? Como assim esse negócio funciona? Você está me dizendo que ele é totalmente natural, mas ele é bactericida? O que ele tem dentro dele que faz dele ser um bactericida? O que tem dentro dele que faz dele ser um fungicida? Essa pergunta é muito comum, eu ouço muito. E o que acontece? É que é difícil, às vezes, da gente visualizar e da gente entender que o que faz diferença são os componentes químicos daquele óleo essencial, que, no caso da doTERRA, estão extremamente concentrados em uma gota. Os óleos essenciais, eles são formados de alguns elementos químicos que são chamados monoterpenos, sesquiterpenos, aldeídos, cetonas. Não sei se vocês vão lembrar disso das aulas de química do colégio.
mas são vários compostos de hidrogênio, carbono, oxigênio, que se agrupam e formam moléculas diferentes. Essas moléculas é que têm as propriedades que a gente está falando. Essas moléculas é que têm propriedades clinicamente comprovadas, cientificamente comprovadas, de serem ansiolíticas, de serem analgésicas, de serem antissépticas ou antibacterianas ou fungicidas e assim por diante. Então, quando a gente diz que um limão siciliano ele é capaz de depurar, de fazer um detox no nosso sangue, por exemplo, é porque o limão siciliano é composto dentro dele, 95% dele, 90% dele é de um composto de uma molécula chamada D-limoneno. Esse monoterpeno D-limoneno já foi estudado lá nos laboratórios, e os laboratórios viram que o D-limoneno tinha essa propriedade de desintoxicação do nosso sangue. E por conta disso, a gente consegue extrapolar, como o limão siciliano ele é 90% D-limoneno, a gente consegue extrapolar e dizer que o limão siciliano, sim, ajuda no detox do nosso corpo. O que acontece é que o D-limoneno está super concentrado no limão siciliano. Para a gente ter esse mesmo efeito de uma gota, a gente teria que consumir a casca de vários limões, coisa que a gente não faz no nosso dia, a gente não consome a casca de nenhum. Talvez se a gente bater ali no liquidificador para fazer uma limonada suíça, a gente tenha um pouquinho daquele sumo, porque o D-limoneno está presente só na casca do limão. Mas nada como o óleo essencial para facilitar a nossa vida, né? Bom, o uso aromático, e as pessoas me perguntam, mas então como que eu uso cada óleo? Eu uso aromaticamente, eu uso topicamente, eu uso internamente? Isso vai depender muito, eu sempre respondo, do que você está buscando. O que eu, Fabiane, intuitivamente, normalmente indico, tá? Por exemplo, o uso aromático quando eu estou querendo tratar das emoções. Se a gente está falando de ansiedade, de nervosismo, de eu quero me acalmar, eu quero me despertar, preciso elevar meu humor, estou me sentindo depressiva, estou estressada, estou irritada. Todas essas emoções, a meu ver, podem ser muito melhor e mais rapidamente controladas se eu fizer o uso aromático dos óleos essenciais. Por quê? Porque quando eu estou inalando os óleos essenciais, eu automaticamente estou atingindo o meu sistema límbico. O sistema límbico ele é uma parte do meu sistema nervoso central, que ele é responsável pelas emoções, é responsável pelas memórias, então é por isso que às vezes a gente sente um cheiro que lembra a gente alguma coisa, né? E ele é responsável pelo controle de vários outros hormônios do nosso corpo, como, por exemplo, a liberação do cortisol. Então, quando eu inalo a lavanda, eu inibo no meu sistema límbico a produção de cortisol. E por isso que a lavanda, ela é reconhecidamente o linalol e o acetato de linalila, né, que são dois componentes da lavanda, um monoterpeno e um sesquiterpeno, eles é que são responsáveis por interagir com as células do nosso sistema límbico e fazer com que elas enviem menos o comando para o nosso corpo de produção do cortisol. Cortisol, para quem não conhece, é um hormônio que é produzido quando a gente está muito estressado e que desregula uma série de funções do nosso corpo. Então, quanto menos cortisol a gente produz, mais equilibrado está o nosso corpo, mais saudável está o nosso corpo, ok? Então, quando a gente está falando de emoções, eu sempre digo, você pode passar na nuca, você pode fazer uma massagem nos ombros, você pode aplicar nos seus pés, mas depois, pega essas mãos que você utilizou na aplicação e inala. Inala ali profundamente algumas vezes, porque com isso você vai também automaticamente ativar o seu sistema límbico, tá? E, obviamente, na medida em que você inala, se você está inalando um óleo como um eucalipto, como um hortelã-pimenta, como um brie, ele vai ser excelente para congestão nasal, porque você está fisicamente atingindo a sua via nasal e você pode ter também esse benefício. Então, é quando eu mais utilizo o uso aromático dos óleos essenciais. Pode passar, Thiago. O uso tópico, ele é excelente para aliviar um desconforto imediato local. Então, poxa, se alguma coisa encostou na minha bochecha
e me deu aqui um monte de bolinha, se um mosquito me picou aqui, está inchado e está coçando, eu não vou inalar, eu vou passar, né, algum conjunto de óleos essenciais aqui para me livrar daquele desconforto local, aquele desconforto local que eu estou sentindo. Muito provavelmente, na medida em que eu estou passando, não apenas eu estou tratando o sintoma, como também a causa. Porque quando o mosquito me pica, e eu que sou alérgica, fico com uma bolota desse tamanho na minha bochecha, e eu passo lavanda, limão siciliano, hortelã-pimenta e melaleuca ali naquele local, eu estou ajudando a desintoxicar o meu corpo daquele líquido que o mosquito injetou na minha pele para poder sugar o meu sangue, e é o que está me causando alergia, e então eu estou indo na causa, e ao mesmo tempo eu estou acalmando a minha pele, me trazendo um frescor para que eu não tenha vontade de coçar, e recuperando se eu já tiver com a minha pele danificada em função de uma coceira ou qualquer coisa assim, para que não fique nenhuma marca depois. Então, mesmo no uso tópico, é possível, sim, que a gente esteja aplacando os sintomas imediatos e também tratando das causas do meu problema, tá? Pés e colunas são excelentes lugares para prevenção. Ah, Fabi, o que você faz na sua filha diariamente para ela, né, ao longo de 2018, não ter precisado de nenhum remédio? Bom, o que eu faço? Eu faço todos os dias no pezinho dela, por exemplo, o OnGuard. O pé é excelente, a gente consegue, tem todos os reflexos, né? Desculpa, todas as terminações nervosas do nosso corpo estão nos pés e estão na nossa coluna. Então, nada melhor para prevenção do que você passar nos pés e ao longo da coluna. Silvana sabe muito bem, Thiago sabe muito bem, porque vocês estão sempre recomendando isso para um uso contínuo de algo que você quer manter, uma manutenção que você está querendo fazer de um estado da pessoa. Seja um estado físico, fortalecendo o sistema imunológico, etc., seja até mesmo um estado emocional, regulando uma série de hormônios que são produzidos pelo nosso corpo, se regulando vários dos nossos sistemas, sistema nervoso e assim por diante, ok? E você também pode aplicar em pontos específicos de reflexologia, nos chakras, em regiões muito vascularizadas, como pulsos, como eu disse, né, aqui da carótida, ou então da nuca. Esses pontos têm algumas regiões bem específicas, bem estratégicas do nosso corpo, onde rapidamente os óleos essenciais caem na nossa circulação sanguínea e a gente consegue absorver isso muito bem. Por exemplo, eu tenho uma sinergia para a hora de dormir, de soninho. Onde é que eu passo? Eu passo nos pontos de reflexologia que representam o chakra do plexo solar, ou seja, bem no meio, que seria mais ou menos essa região aqui do pé, logo abaixo da almofadinha, né? E no dedão e no mindinho, para que eu fique com a minha cabeça mais tranquila, os meus pensamentos mais tranquilos. E aqui embaixo. E, gente, é impressionante o quanto que é possível você relaxar simplesmente utilizando os pontos de reflexologia. O mesmo vale para a sinergia que eu tenho para me dar energia durante o dia, ok? Para ativar a minha cabeça, no dedão e no mindinho, no dedão e no mindinho, e aqui no que seria o ponto do plexo solar, aqui nessa região central, logo abaixo da almofadinha. Pode passar, Thiago. E a gente, quando está falando de uso tópico, sempre tem que falar de uso seguro dos óleos essenciais, tá? Não tem consenso entre os aromaterapeutas de qual é a diluição ideal. Justamente porque, como você não tem legislação que regule concentração e qualidade dos óleos essenciais, você não consegue ter um consenso entre os aromaterapeutas do que seria uma diluição ideal, tá? Então, a gente precisa usar o nosso bom senso. A gente sabe que tem alguns óleos que são seguros de usarem até puros, como a lavanda, por exemplo, se você está numa emergência, mas a gente sabe que tem óleos que você não pode usar puro de jeito nenhum, como um orégano, por exemplo, que se você usar puro vai queimar a sua pele, e ponto final, né? Então, eu gosto muito dessa tabela de direção dos aromaeducadores, que é da Thaís e do Rodrigo, dando os créditos a eles. Eu uso muito essa tabela de diluição, porque eu acho ela fácil de interpretar, então fica a dica. Mas, assim, vamos usar o bom senso. Isso é verdade absoluta? Não, não é uma verdade absoluta.
Se fosse uma verdade absoluta, para um uso facial, por exemplo, eu não poderia usar mais do que 0,5%. Mas dependendo do óleo essencial que você está utilizando, dependendo da condição daquela pele, você pode chegar aí a uns 2%, sim, por que não, né? Quando eu sugiro, por exemplo, um cosmético para uma pele que é acneica, que está super inflamada e etc., eu vou colocar óleos seguros naquela diluição, naquele blend, naquela sinergia que a gente vai fazer, mas eu vou até 2% pela condição que a gente está, para a gente sair daquela situação crítica que a pessoa se encontra. Agora, no meu sérum facial, eu vou no máximo até 1%, né? Porque eu uso óleos seguros também, e aí eu vou entre 0,5% e 1% fazendo o meu sérum facial, ok? Então, isso significa que um dia, se você usar a lavanda sozinha, pura, isso vai ter algum problema? Não. Só que vamos evitar fazer isso topicamente, de uso contínuo, num uso contínuo. Porque pode ser que, em algum momento, a nossa pele se sensibilize àquele componente que é super concentrado. E a gente não quer que isso aconteça. A gente não quer que o nosso corpo sature do uso dos óleos essenciais. A gente quer poder usar os óleos essenciais todos os dias, a vida inteira, certo? Então, como a gente precisa de uma gotinha, a gente precisa, às vezes, de muito pouco daquele óleo essencial para que a gente tenha aquele benefício terapêutico, principalmente quando a gente está falando de um uso diário. Gente, vamos diluir, vamos garantir que a gente tenha um uso seguro dos óleos essenciais para a gente poder ter os óleos essenciais na nossa vida para sempre, sem sobrecarregar nenhum sistema do nosso corpo e sem trazer nenhum tipo de sensibilidade para a nossa pele, né? Pode passar, Thiago. Para finalizar, o uso interno, que nada mais é do que a ingestão dos óleos essenciais. Você tanto pode trocar temperos na sua receita por um óleo de orégano, ou de alecrim, ou de sálvia e assim por diante, como você também pode fazer uso interno dos óleos essenciais para questões, sim, terapêuticas. Então, quando uma amiga minha esteve aqui em casa, por exemplo, e começou a reclamar muito da garganta e falou, eu tenho certeza, era uma argentina, eu tenho certeza que eu preciso de antibiótico, porque eu já passei por isso outras vezes, eu vou acionar um médico, mas, meu Deus do céu, estão em outro país, o que eu faço? Eu falei, olha, se você quiser experimentar, eu faço uma cápsula de On Guard com orégano, etc, para você. E vamos ver como é que a sua garganta reage. Vamos diluir muito esse orégano e vamos passar aqui localmente para a gente ver se a gente consegue recuperar isso sem que você precise entrar no antibiótico, que vai te fazer mal, e ela estava em todo um contexto que ela não podia ficar ruim, né? E o antibiótico, ele sempre afeta um pouco o fígado, o estômago, essas coisas. E ela usou e ela melhorou. Então, ela usou o orégano como se fosse um antibiótico. Ela tomou na regularidade, na frequência que ela tomaria um antibiótico internamente numa cápsula, tá? Mas, ao mesmo tempo, você pode fazer o uso interno para uma manutenção também. Eu sou adulta, atenção, criança não pode ingerir, né? Não deve até uma determinada idade, mas eu sou adulta e eu quero usar o On Guard diariamente para fortalecimento do meu sistema imunológico. Ok. O orégano a gente tem que tomar cuidado porque não pode ser ingerido por mais de 10 dias consecutivos, ok? Mas outros óleos, como o On Guard, por exemplo, podem. O lemon, para a gente colocar na nossa água e promover um detox diário do nosso corpo, também pode, não tem problema nenhum, desde que sejam óleos CPTG, como o Thiago vai explicar, que é um grande diferencial dos óleos da doTERRA, né? Então, eu indico muito o uso do óleo internamente quando a gente quer funções estruturais do nosso corpo. Então, se eu quero aumentar um pouquinho meu metabolismo, ampliar um pouquinho a queima de gordura, contribuir para que eu diminua o nível de inflamações internas que eu tenho, se eu quero, eventualmente, até mesmo contribuir para o meu colesterol e etc., eu vou fazer um uso interno dos óleos essenciais, ok? Mas lembrando que nem todos os óleos podem ser ingeridos. O Breathe, por exemplo, não dá para você ingerir o Breathe para você ter um sistema respiratório mais fortalecido. Não, você não pode ingerir o Breathe. Então, tomem muito cuidado
com os óleos essenciais, porque eu já tive pessoas que, apesar de eu falar isso e repetir muitas vezes, resolveram fazer uma cápsula com todos os óleos essenciais e tomar. Deu ruim. Não pode. Muitos óleos essenciais não foram feitos para a gente ingerir. Ah, mas o Citrus Bliss, ele tem baunilha e eu uso baunilha, ele tem vários cítricos que podem ser ingeridos, por que eu não posso ingerir o Citrus Bliss? Porque é um absoluto de baunilha que tem no Citrus Bliss. Não é o óleo essencial de baunilha, é um absoluto de baunilha. Então, o absoluto de baunilha não pode ser ingerido. Então, vamos sempre pesquisar e sempre confiar na informação que a empresa está passando para a gente quando ela indica ou não a ingestão dos óleos essenciais. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, eu estou aqui à disposição. A gente pode ficar uns minutinhos ainda antes do Tiago entrar para falar com vocês sobre o que é esse tal desse certificado de pureza e qualidade, que é o CPTG. Então, quem tiver alguma pergunta, então pode colocar aí no bate-papo. Aqui, o bate-papo não, tá vazio. Quem quer fazer uma pergunta antes de entrar no CPTG? Pessoal. Enquanto o pessoal vai pensando, eu vou trocando aqui a palestra. Aqui. Tem pessoa perguntar. Ou todo mundo entendeu tudo, ou todo mundo não entendeu nada. Porque ninguém tem pergunta. Deixa eu botar o meu vídeo aqui. Eu vou começar aqui a tem falar. Uma aqui. Tem aqui. Tem legal. uma pergunta aqui, que eu falei que o orégano se toma igual antibiótico, mas na mesma frequência. Isso, foi o que eu falei. Tipo, mesmo horário? Sim, a gente toma... o orégano, quando a gente está fazendo o uso do orégano para esse fim, né, você vai tomar assim a cada 12 horas, então de manhã e de noite, não precisa ser a cada 8 não, tá? Você pode tomar de manhã e à noite. Só que é claro, o que eu gosto muito de frisar quando a gente está falando dos óleos essenciais? O quanto antes você começar a utilizar, melhor. Então, vamos prestar atenção na gente, nas reações do nosso corpo, no que está acontecendo com a gente, no que está acontecendo com os nossos filhos, porque na maioria das vezes a gente consegue identificar no início e a gente consegue, né, contornar a situação de uma forma muito mais branda, sem precisar de uma intervenção tão radical. Então, a gente não vai esperar a coisa evoluir para a gente ficar num ponto que, eventualmente, vai ser até difícil você controlar com o uso dos óleos essenciais, né? Vamos pensar que a gente conhece o nosso corpo, a gente sabe quando está alguma coisa saindo do eixo. A gente conhece os nossos filhos, a gente sabe quando eles estão esquisitos, e então, opa, peraí que tem alguma coisa aí, né? Então, uma coisa que eu gosto dos óleos essenciais é que traz pra gente um pouco a necessidade da gente parar e prestar atenção no que está acontecendo com a gente e com a nossa família, né? Claro, tem pessoas que chegam para mim, que não são, né, nem eu, nem a minha família, e que estão numa situação, às vezes, crítica. E beleza, a gente vai tentar ajudar essa pessoa da forma que for, mas a gente precisa que a própria pessoa, que todo mundo que está começando nesse mundo dos óleos assim, tenha essa consciência, preste atenção no seu corpo, preste atenção em você, para que você consiga fazer esse cuidado genuíno proativo. Respondi? Fala, Silvana, você que achou agora o bate-papo, tem alguma pergunta para fazer? Aqui, ó, sim, o Dília falou que tem. Aqui, ó, a Silene também está perguntando, deixa eu ver aqui. Quanto assim, ingestão? Para crianças maiores, depende da idade, só da idade ou também do peso corporal? Boa pergunta, Silene. A princípio, só da idade. Por quê? Porque isso, a questão da ingestão, ela vai de acordo com a capacidade do nosso corpo de metabolizar determinadas substâncias. Quando a gente diz que a grávida, por exemplo, ela tem restrições de uso de determinados óleos essenciais, é porque
o corpo da mulher, quando a mulher está grávida, ele está com as funções dele diferentes. Então, ela tem menos capacidade, por exemplo, de fazer de metabolizar as cetonas. Então, óleos essenciais que têm cetonas têm que ser evitados por grávidas, né? Então, depende, na verdade, da nossa capacidade de conseguir metabolizar determinados óleos. Então, se é uma pessoa até um adulto que tenha uma condição crítica de fígado ou dos órgãos do nosso corpo que metabolizam os óleos essenciais, a gente tem que olhar aquilo ali com um pouco mais de carinho, inclusive, tá? Pode usar os mesmos óleos por muito tempo, é importante alternar o uso. Ana, você pode usar os mesmos óleos por muito tempo, desde que você esteja respeitando o uso seguro dos óleos essenciais que eu falei, tá? Você pode usar diariamente, durante muito tempo, não tem problema. Se ele estiver bem diluído, você dificilmente vai ter vai ter uma sensibilidade sobre aquele óleo essencial específico. Então, o áudio não funcionou. Bacana? Deu, né? A Luciana que está falando que o áudio não está funcionando, sai e volta, talvez resolva, porque pelo menos foi assim que resolvemos os primeiros casos aqui, quando a gente entrou na live. Mais alguma pergunta, pessoal? A Fabi? Aqui, ó, no caso de fungos. No caso de fungos, mais ou menos quantos dias de uso? Rapaz, Odília, fungo é um bicho chato pra danar. Demanda aí uma disciplina muito grande. Fungo em unha, então, Deus que me livre, sabe? Demanda uma disciplina enorme e vai depender do tipo de fungo, tá? Vai depender do tipo de fungo. Mas o importante é você manter a constância e não desistir jamais. Cândida. Quando a gente está falando de cândida, de novo, se você pega no comecinho, às vezes um dia de uso de melaleuca é suficiente para você controlar a cândida, tá? Se é uma cândida recorrente, isso provavelmente está ligado numa baixa imunológica muito forte, você tem que ver por que está vindo essa cândida recorrente. Eventualmente é necessário algumas mudanças de hábito aí para que você não tenha mais essa manifestação recorrente. Se existe algum material que eu possa compartilhar que explique, por exemplo, que o orégano só pode ser ingerido por 10 dias e assim por diante. Especificamente do orégano eu não tenho, pessoal. Essa questão da segurança do orégano por 10 dias, ele foi dado numa convenção pela própria Doterra, e eu assumi isso como uma verdade, porque eu tenho certeza que se não fosse, como o óleo essencial de orégano ele é um dos mais fortes que tem, eu acredito que seja uma capacidade do nosso corpo de metabolizar esses componentes químicos, tá? Número máximo de óleos por blend vai depender, Carla, do volume que você está fazendo daquela sinergia e do número de gotas máximo de segurança que você pode colocar dentro daquele volume, tá? É assim que eu vejo o número máximo de óleos que eu posso colocar por blend. Melaleuca ou orégano, Odília? Eu costumo começar pelo melaleuca, tá? Para tratar de fungo. Então é isso aí, pessoal. Então, orégano para cândida nem pensar, tá bom, gente? Desculpa, mas orégano para cândida nem pensar. A gente está falando de mucosa, uma região super sensível, pelo amor de Deus, o orégano é muito forte. É muito forte. Tá? Pessoal, eu agradeço muito, muitíssimo mesmo. Vou deixar vocês com o Tiago e com a Silvana aí para vocês seguirem. Eu vou me desconectar, mas vocês fiquem à vontade, aí a gente está sempre junto, sempre trocando figurinha, e uma excelente reunião para vocês, tá bom? Um beijo enorme. Mesmo, viu? Muito obrigado por tudo. Imagina. Tá bom? Um beijão. Um beijo. Parabéns aí pela iniciativa e parabéns pela reunião. Obrigado, vamos lá. Vamos continuar, gente, aqui rapidinho, tá? Com relação aqui à Doterra, num instantinho, só para a gente poder fechar aqui a nossa reunião. Eu vou falar um pouquinho sobre a Doterra e o CPTG, para todo mundo ficar bem ligado como é que funciona, né, a questão do CPTG, principalmente. Então, a Doterra, para quem, né, às vezes comprou os olhos, mas não sabe ainda, a Doterra ela foi fundada em 2008, né, e construída sob a missão de compartilhar óleos essenciais de grau terapêutico comum. Doterra, a palavra Doterra significa presente da Terra. Aqui tem os nossos fundadores, né, tem
o Dr. David Stirling, que estava na convenção lá em São Paulo em outubro, a Emily Wright, que vocês devem ver muito aí nos vídeos, né, do CoImpact, que vou falar daqui a pouquinho, né, ela está sempre aparecendo nos vídeos, né, o Gregory Cook, que é também um dos fundadores, Corey Lindley, o Dr. Hill, né, David Hill, que também vai estar, inclusive, né, ele está sempre nas convenções falando a respeito dos olhos, da pureza dos olhos, o Robert Young e o Mark Wolfer. Então, esses 7 são os fundadores da doTERRA. Isso lá né, essa foto aqui, inclusive, que eu vou voltar um pouquinho aqui, ó, é da sede mundial da doTERRA lá em Utah, nos Estados Unidos. É muito bonito lá, é um lugar realmente muito incrível. A doTERRA e no mundo. Então, o que acontece? A doTERRA já está presente em mais de 50 países. O Brasil é o país 52 que a doTERRA chegou. Tá? Então, tem 7 meses que a doTERRA chegou no Brasil, mas ela está já tem 10 anos de mercado, entrando no 11º ano. Né? E a doTERRA é uma empresa muito diferenciada, além de ter esses olhos em crise, ela tem um trabalho social muito forte. Né? Então, existe a fundação doTERRA Healing Hands, que são alguns produtos específicos que são vendidos e a renda desses produtos são dedicados ao empoderamento de pessoas, tem as mulheres no Haiti, né? E tem principalmente, que a gente sempre fala muito, é o CoImpact, né? O CoImpact, né? do sourcing. Que como é que funciona? O produto da doTERRA é um óleo essencial. Para ele poder ser comercializado, para a doTERRA ela chegar e ela entrar numa área, né, para poder assim, cultivar os óleos essenciais, é o que a gente sempre fala, vai além do orgânico. Porque para um produto ser orgânico, ele tem que somente não ser utilizado assim, o agrotóxico na sua produção. A doTERRA vai além disso. Se uma área ela foi plantada batata, ela não usa para óleos essenciais. Se plantada alface, ela não usa para óleos essenciais. Ela só usa uma área virgem ou que tenha sido usada tão somente para a extração de óleos essenciais. E o que a doTERRA faz? Ela não simplesmente vai e fecha um contato com o produtor e pronto. Não, ela é preocupada em trazer mudança para aquele lugar. Então, ela gera emprego, ela gera escola, constrói escolas. Então, assim, ela realmente quer trazer, né, uma vida digna para os locais que ela vai lá e usa como local de extração dos óleos essenciais. Então, essa é a preocupação da empresa. Né? E aqui tem um mapinha aqui com os locais no mundo todo em que são feitos esses projetos, né? Tanto o Healing Hands quanto o CoImpact. Mais uma imagem aqui que mostra aqui de onde os óleos essenciais vêm. Então, quando você compra uma caixinha de óleos essenciais, que cada um aqui tem em casa, vocês têm o mundo todo na casa de vocês. Né? Vocês recebem uma caixa, cada óleo vem de um lugar diferente. Né? Então, assim, a lavanda vem da Bulgária, né? O copaíba aqui do Brasil, o peppermint dos Estados Unidos. Então, cada óleo essencial vem de um lugar diferente. Vem de onde? Vem do seu habitat natural. Aí você vai falar assim, mas a lavanda, ela não é francesa, o natural? A lavanda mais comum é a francesa, só que a da Bulgária ela tem propriedades melhores que a da França. Então, a doTERRA preferiu pegar a lavanda da Bulgária, por exemplo. E por que os óleos essenciais são tão diferenciados da doTERRA? O grande diferencial da doTERRA é o quê? Ela ter esse trabalho de co-impacto, ela chegar, né, e fazer, né, essa preocupação com a comunidade que está, né, fornecendo os óleos essenciais. Mas, além disso, esse é o grande diferencial. E o outro diferencial é esse CPTG, o Certificado de Pureza Testado e Garantido. O que acontece? Isso é um protocolo muito rigoroso que a doTERRA criou. Sim, a doTERRA criou por quê? Quando a doTERRA ela surgiu, não existia no mercado um padrão que fosse assim, não, esse é o padrão que a doTERRA pode seguir. Não existia testes, não existia nada disso. Então, a doTERRA ela criou um protocolo para poder mostrar a pureza dos óleos. E esse protocolo, para quem nunca viu, nunca viu a respeito, é isso aqui, olha só. Então, primeiramente, existem os testes iniciais, organolépticos, cromatografia gasosa, espectrometria de massas, testes quirais de CG, isótopo de carbono 14, para depois ir para uma validação secundária, onde tem novos testes organolépticos, os CTP microbianos, scan-FT, metais pesados, pesticidas, olha só, os óleos são verificados se tem metais pesados ou não, até que, por fim, vai para a validação final, que são, mais uma vez, outros testes organolépticos, os CTP microbianos, scan-FT e os estudos de estabilidade. Ou seja, para um óleo chegar na sua mão, ela tem que estar, passam assim, anos para poder entrar num vidrinho, um óleo, né, para ser comercializado. Então, esse é o nível de pureza, é por isso que a gente pode, sim, consumir os óleos. Agora, depois de um tempo, o que a doTERRA fez? Ela conseguiu, sim, fazer pesquisa, parcerias de pesquisas com os óleos essenciais. Então, hoje, os óleos da doTERRA eles são testados também por esse Aromatic Plant Research Center, esse laboratório aí, que é um centro de pesquisa de plantas aromáticas, esse APRC. Isso aqui é um laboratório terceirizado que não tem nada a ver com a doTERRA somente contratou para que possa fazer os testes. Como é que funciona?
Um produtor, a Doterra encontra um novo local, um novo produtor, que ele vai lá e vai fornecer os óleos para a Doterra. O que acontece? Manda-se uma amostra desses óleos essenciais que vai ser fornecido para o laboratório APRC, para que possa ser feita a primeira fase dos testes. Aí o laboratório fala assim, ok, Doterra, esse óleo ele é puro, no padrão de pureza que vocês querem. Aí a Doterra vai e faz o contrato, né, com o produtor. Aí o produtor faz toda a coleta lá na extração do óleo e manda para a Doterra. Aí a Doterra faz o quê? O CPTG. Ela faz todo o processo de pureza do CPTG, né, para poder, o dela, né, o próprio dela. Quando termina o processo de pureza da Doterra, o que ela faz? Ela pega uma amostra, né, desse óleo que ela recebeu e manda de novo para o laboratório APRC. Para quê? Para eles compararem a amostra que o produtor mandou para a Doterra com a amostra inicial que foi enviada para testes. Quando eles comprovam que é o mesmo material, é o mesmo óleo essencial, aí sim eles colocam para venda. Então essa é toda a preocupação de ter óleos puros para a gente poder consumir em casa. E esses testes, a Doterra é a única empresa que faz isso, esses testes, eles são disponibilizados ao público. Você pode entrar lá em source2u.com, inclusive o site tem em português, você consegue ver todos os relatórios de qualidade dos óleos essenciais em português para você verificar a pureza dos óleos essenciais da Doterra. Ok? Então é isso, gente. Tudo que precisamos pode ser encontrado na natureza. Eu vou abrir aqui o bate-papo mais uma vez para ver se tem alguém aqui com alguma dúvida. Tá ok? Para a gente encerrar nossa aula, que está agora com 59 minutos. Na verdade, está com menos que isso, porque a gente começou, eu liguei aqui o vídeo 10 minutos mais cedo. A gente tem 50 minutos de aula. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer falar mais alguma coisa? Deixa eu abrir aqui o áudio da Silvana. Eu talvez queira falar alguma coisa com vocês. Um pouquinho. Participantes. Deixa eu ver o áudio dela. Também quero ativar o vídeo. Oi, amor. Oi, amor. Não, muito na Gostei muito da aula, né? A Fabi arrebenta. Incrível, incrível. Acho que vocês boa, assim, a partir de mim, gente. Eu não sou tão cinética como a Fabiana. Eu sei muita coisa, mas para chegar ao nível dela, eu vou ter que comer muito livro. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que o Thiago vai conseguir disponibilizar esse vídeo depois no YouTube. Aí vocês assistem, se ele conseguir. E aí é isso. Não faltem as próximas classes, porque a gente sempre vai estar aprendendo um pouco e vai ser bom para a gente poder praticar no nosso dia a dia. Tá bom? Sim. Semana que vem a aula não vai ser quarta-feira. A aula vai ser na terça-feira, porque o nosso convidado ele não pode quarta, ele pediu para poder fazer na terça. Então vai ser na terça-feira a aula da semana que vem. No mesmo horário, 9h30 da noite, aqui de Brasília, aqui não estou no Rio, mas no horário de Brasília, que não é, que aqui é no horário de verão. Tá ok? O pessoal que está de fora, 9h30 da noite, semana que vem, tá? Vai ter. Só que semana que vem a aula é sobre o negócio do Doterra, sobre a oportunidade financeira do Doterra. Então, se você tem vontade de conhecer, você fala, amor. Eu vou falar aqui, gente, olha só, logo quando eu entrei na Doterra, a gente tinha muito pouco material, não tinha nada no Brasil ainda, a Doterra ainda não tinha inaugurado. E eu comecei a seguir várias pessoas no Instagram, e eu vi que essas pessoas tinham muitas aulas no Zoom, inclusive a Fabiana era uma delas. E eu mandava mensagem em box, eu posso participar do teu Zoom? Eu juro que eu não vou falar nada. E eu não falava nada, eu só queria aprender. O Thiago via, o Thiago ia dormir e eu assisti Zoom de todo mundo, de Marisete, de Nil Barroso, de Patrícia da Silva, todo mundo que você possa imaginar. Eu ficava caçando aula, porque eu tinha sede de conhecimento. Então, essa é uma coisa que eu indico para vocês, não percam as aulas, não percam os vídeos no YouTube. Eu falo o tempo inteiro para vocês, compre livro, imprima seus materiais, porque os óleos essenciais vale muito a pena você aprender. Nem sempre vocês vão ter gente disponível para poder atender uma dúvida de vocês. Então, assim, e para chegar a um nível de conhecimento, como a Fabiana tem, ou qualquer outra pessoa da Terra tem, é necessário comer papel. Tem que estudar, tem que ler, tem que ver vídeo mesmo. Então, eu falo o tempo inteiro, estuda, não é em vão. É porque os óleos são realmente complexos. Vocês viram aí que tem várias coisas que ela falou que eu nem sei o que é, dos compostos químicos e nananana. Então, é muito importante que a gente saiba, que a gente aprenda sobre isso, para até a gente ter, né? Quando a gente sentar para falar com alguém sobre os óleos da Terra, a gente saber pelo menos um pouquinho, uma gotinha, assim, de coisas para falar dos óleos. Então, eu acho que a aula de semana que vem, que é sobre o negócio, mas é muito importante que vocês aprendam, porque
Vai que um dia vocês precisem fazer um negócio, vai que um dia vocês possam se disponibilizar o tempo de vocês para ganhar dinheiro com isso, né? Assim, eu e o Thiago, nós entramos na Doterra sem intenção nenhuma de ser consultores, de vender, e foi um estalo que deu, a gente falou assim, a gente precisa compartilhar, e nos compartilhamentos que a gente fez no Instagram, nos grupos, aconteceu, simplesmente aconteceu, aconteceu, é uma consequência das postagens, das buscas, as pessoas vieram até nós, e já pensou se eu não compartilhasse sobre os óleos, vocês nunca saberiam. Inclusive, várias amigas minhas já usavam óleos essenciais e nunca tinham compartilhado comigo. No momento que eu descobri a Terra, eu falei assim, eu preciso compartilhar esses óleos. Então, se eu não tivesse compartilhado, vocês não estariam hoje com esse óleo na casa de vocês, né? Então, eu acho que vocês precisam sim aprender sobre o negócio, precisam sim aprender sobre os óleos e estudar. E aí a gente vai se falando, a gente vai aprendendo junto. Eu aprendi várias coisas com a Fabiana hoje, já vi várias apresentações de aromaterapia. E cada dia que eu vou vendo, que eu vou ouvindo, eu vou aprendendo. Então, é isso aí. Vamos aprender, não falte os próximos uns e tamo juntos. Pronto, amor. Beijo. Semana que vem, então, assim, a pessoa está falando aqui, muita gente vai poder terça-feira, não tem problema. Eu já descobri que tem como salvar a aula. Já salvei a aula, essa aula está sendo gravada, inclusive. Agora eu só vou descobrir como é que eu vou baixar essa aula para poder postar no YouTube, mas vai dar tudo certo. Explica tá bom? por que vai ser terça. Porque na quarta-feira tem um evento da Doterra. Sim, é por isso, exatamente. Quarta-feira vai ter um evento. Semana que vem, de quarta a sexta, tem um evento na Doterra. Entendeu? E aí o nosso convidado vai estar no evento da Doterra. Por isso que ele não pode estar na quarta-feira com a gente. Então vai ser somente essa vez que vai ser terça-feira. Depois vai ser sempre nas quartas-feiras. Tá ok? É muito esporadicamente que vai ser outro dia. No dia oficial é na quarta-feira, tá bom? E eu consegui gravar essa aula, gente, sabe por quê? Porque eu descobri que tem que pagar o Zoom, entendeu? Então eu paguei o Zoom, minha mensalidade lá, e agora, né, nós estamos... Vai ter vídeo gravado, vai ter vídeo no YouTube, pode ficar tranquilo, tá? É o que a Silvana falou. Ah, mas eu vou falar de negócio, não quero saber de negócio. Tudo bem, a questão aqui, a Doterra, é interessante você saber, porque você é o conjunto de coisas, é o produto e é o negócio. Mas, assim, fiquem à vontade, tá bom? E a que a Silvana, achei muito importante que a Silvana falou, a questão de, assim, a gente não pode deixar, assim, imagina, só você ter acesso. Eu tenho certeza que você está usando os olhos, está vendo as funcionalidades dos olhos, está pensando em alguém que precisa desses olhos. Você não pode deixar isso só para você, não pode deixar isso só para sua família. O que foi que a gente pensou? A gente entrou na Doterra sem pretensão alguma de fazer negócio. Só que a gente pensou, caraca, isso está fazendo muito bem para o nosso filho. A gente não pode guardar isso para a gente precisa compartilhar. E por conta disso, vocês hoje estão aí, com essa caixa maravilhosa de óleo na casa de vocês, fazendo saúde e vida para vocês. Tá bom? Gente, muito obrigada por terem ficado até o final com a gente, tá? A sala encheu, né, de pessoas, deu um total aqui de 24 pessoas na sala, né? Eu achei para nossa primeira aula, eu achei bem bacana, tá? E eu vou fazer de tudo para poder... Gente, tem mais gente. Tem mais gente no time, mas vamos lá, vamos né? Começando assim, em breve a gente vai estar com a sala mais cheia. Mas, de qualquer forma, só cabem 100 pessoas na sala, tá, gente? Então, daqui a pouco vai ter que ter na fila para entrar na sala, que se sair, vai perder. Tá bom? Então é isso aí, gente. Um beijo para vocês. Deus abençoe muito cada um de vocês. Qualquer coisa, vocês sabem onde me encontrar, né? Pelo celular, vocês têm meu número, tem o número da Silvana, está à disposição. E é isso aí. Deus abençoe muito e até a semana que vem. Daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês o nosso convidado da semana que vem. Fique com Deus, pessoal. Vou fechar aqui, tá bom? Beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau.